Sejam muito bem-vindos ao Pausecast, o podcast que fala sobre finanças, mas que conta histórias deliciosas sobre médicos, sobre a vida do médico e o dia a dia deles. E hoje eu estou começando um episódio especial que é em Curitiba, então a nossa turnê aí de Curitiba, e eu não poderia deixar de começar com uma pessoa que, além de um excelente profissional, de excelente médico, é também um grande amigo meu da área de finanças. Afinal de contas, foi assim que a gente se conheceu. Eu estou aqui hoje com o Dr. Bruno Nani. Bruno, eu vou chamar de Bruno, tá? Porque é meu amigo. A gente já tem uma amizade longa. Ele é cirurgião vascular, ele é professor preceptor no Hospital Cajuru, aqui em Curitiba, marido da doutora Fran, e eu acabei de ficar sabendo que agora é o pai da Rebeca, que nasce em outubro, né, Bruno? Muito bem, isso mesmo, Adri. Muito obrigada, Bruno, por aceitar o convite, de estar aqui conosco batendo esse papo. Eu quis muito que o Bruno viesse, porque a gente tem uma história aí, como eu disse, do mercado financeiro, que foi onde a gente se conheceu, né? Antes até de eu começar as consultorias. E o Bruno, como profissional e como investidor do mercado, ele vai poder contar para a gente, né, como que todo esse movimento, esse conhecimento ajuda também, né, Bruno, no dia a dia da clínica, falar um pouquinho sobre esses altos e baixos que acontecem no consultório de todo médico e que é super normal. Mas para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua história, do Bruno, como é que veio a medicina, depois o porquê da cirurgia vascular, até chegar aos dias de hoje. Tá bom, vamos lá então. É sempre um prazer estar conversando com você, Adri. Toda vez que a gente conversa, são horas a fio de conversa. Isso mesmo. E já tem, como ela mesma falou, bastante tempo já de amizade nessa história. A medicina, acho que para mim veio natural, eu sempre quis ser médico. Acho que teve algum período da minha vida, quando era criança, que eu tinha visto um primo do meu pai que era veterinário de grandes animais, e aí eu falei, nossa, eu quero ser veterinário, mas passou. Passou. Sempre quis tratar a gente, sempre quis ser médico. Então a medicina veio naturalmente, e dentro da medicina eu sempre soube que eu não queria tratar doenças oncológicas. Eu sempre gostei de qualquer outra coisa menos doença oncológica, porque eu acho que eu não tenho estrutura emocional para isso. E a cirurgia vascular, ela veio trazendo tudo aquilo que realmente eu procurava. Uma especialidade que não foca com oncologia, é uma especialidade que realmente ela tem um quê de inovação e tecnologia muito grande. Então ela me proporcionou tudo aquilo que eu buscava. Eu sempre gostei bastante, desde a faculdade eu já acompanhava já o pessoal da cirurgia vascular, acompanhei cirurgia cardíaca, mas depois acabei desistindo da cardíaca, fiquei só com a vascular mesmo. Então foi uma coisa que veio muito natural, não foi nenhum nada forçado, sempre foi uma coisa muito tranquila, sempre foi uma coisa muito boa para mim, a cirurgia vascular. E foi dali que eu cheguei. Vim para Curitiba para fazer cirurgia vascular e Você conhecer... é aqui de Curitiba? Não, eu sou de Maringá. Ah, é de Maringá. Eu sou de Maringá. Isso aqui do Sul. Eu sou de Maringá, fiz faculdade em Maringá, fiz residência de cirurgia geral lá em Maringá, e aí vim para Curitiba para fazer cirurgia vascular. E aí, aqui em Curitiba, conheci a Fran e fiquei. E aí ficou, virou curitibano. Aí virei curitibano. Estamos aqui em Curitiba já faz 12 anos já, então... Ô Bruno, e assim, o que dentro da cirurgia vascular, o que eu tenho visto, né, assim, é uma especialidade que tem crescido muito, né, cada vez mais... Não só a parte médica, que eu digo assim, da doença, que sempre existiu, mas hoje a parte da estética, principalmente das mulheres querendo cuidar da saúde das pernas, disso tudo. Eu vejo que cada vez mais o vascular ele tem ganhado destaque. É isso mesmo? O que você percebe aí nesse meio? Eu percebo que as mulheres estão começando a se preocupar mais, cada vez mais cedo, principalmente com a parte de doença. A vascular ela tem duas grandes áreas, a parte arterial, que cuida das doenças que são, teoricamente, assim, que levam o sangue para as pernas, e a parte das doenças venosas que comportam as varizes. Então eu vejo que hoje em dia o pessoal está mais preocupado quando aparece alguma veinha, quando aparece algum vasinho diferente, para vir tratar mais precoce e não deixar isso se agravar e chegar a uma fase mais tardia para tratamento, para deixar ser uma coisa mais difícil. Quanto mais precoce o tratamento, menos chance você tem de ter complicações no futuro, de ser mais fácil o tratamento inicialmente. Isso. E lá na clínica, você hoje não é só o Bruno. Tem você e a doutora Fran, que trabalha com a parte, ela é ginecologista e trabalha com a parte de medicina integrativa, não é isso? Isso, ela faz a parte de medicina integrativa, reposição hormonal e emagrecimento.
E como é que é esse casamento dessas duas especialidades lá dentro? Porque além de um casamento de especialidades, é um casamento marido e mulher. Como é que funciona isso? A gente sempre teve uma relação muito boa, né? Eu e a Fran, a gente nunca teve nenhum problema com relação a isso. Então, fica muito fácil, é muito separado. Para ela é muito tranquilo e para mim também. As especialidades, elas se complementam, porque toda a medicina, na verdade, ela deveria ser integrativa, ela deveria integrar tudo. A gente tem uma visão, às vezes, muito limitada de especialista. É só a minha área, é só aquilo ali. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Falo assim, não adianta eu pegar, virar para você e falar assim, ó, eu vou tratar essa varizezinha sua dessa perna aqui e tá tudo bem. E é só isso. E vai resolver teu problema. Quando não vai, quando a gente sabe que o paciente que não está fazendo exercício, o paciente não está perdendo peso, não está tendo uma alimentação adequada, não está se cuidando de maneira certa, esse paciente, a chance dele ter uma recidiva da doença, dele ter um tratamento ineficaz é muito grande. Então, quando eu junto isso com a outra área que a Fran trabalha, reposição hormonal, medicamentos, complementos, suplementos alimentares e junto com isso emagrecimento, eu tenho um casamento perfeito ali dentro. Então, meus pacientes que fazem um tratamento comigo e a gente vê que precisa de alguma resposta extra, que vão fazer um tratamento complementar com ela, esses pacientes têm uma resposta, assim, espetacular. Porque hoje, assim, o que a gente vê é mais do tratar do bem-estar e da qualidade de vida hoje do que só da doença como era lá atrás, né? Isso. Cada vez mais as pessoas estão preocupados com a qualidade de vida, com saúde, com atividade física. Apesar de ainda ser um desafio, eu tenho visto isso de maneira geral. Eu acho que essa integração que você está falando e esse olhar 360 do paciente, que o médico fala isso há muito tempo, apesar de ter as especialidades, o corpo humano e o ser humano é um todo, né? Mas eu tenho visto hoje as clínicas trabalhando dessa forma e para o paciente é muito bom, porque ele entra num espaço onde que ele tem médicos que vão poder olhar para ele como um todo, né? Eu acho que sempre foi o foco esse nosso. A gente deveria fazer isso. Eu tinha até um dos preceptores meus da residência que ele falava assim, chegava o paciente para ele e falava assim, eu precisava renovar a receita de tal medicação. Ele falava, não, isso é com o seu outro médico. Eu não mexo em nada disso. Então você fala assim, poxa, o paciente vem tratar contigo, tá consultando, você tá acompanhando, tá vendo, precisa ajustar alguma medicação, você se forma um médico. Então assim, você tem que ter competência para tratar outras coisas que estão dentro fora da sua área. Claro que eu não vou ficar me metendo a tratar uma doença mais grave que o paciente tem um especialista à parte para fazer isso. Mas eu tenho competência para olhar o paciente como um todo e dizer, falar assim, olha, você tem que realmente procurar esse outro especialista para poder fazer tal coisa. E eu dar uma orientação e guiar o paciente. E sim, a gente está cada dia mais focado em ter um envelhecimento saudável. O que eu acredito que está acontecendo com a população é a gente está ficando cada vez mais velho, envelhecendo e morrendo cada vez mais tarde. E nisso a gente precisa ter uma velhice de qualidade, porque senão não adianta eu ficar velho e tá sem conseguir andar, sem aproveitar, trabalhar que nem um cachorro a vida inteira. É isso mesmo. E aí vai chegar depois, a hora que tá mais velho, você não consegue aproveitar, não consegue andar. E aí, fazendo um link com conseguir aproveitar, e a gente tem que ter saúde lá na frente para aproveitar, a gente também tem que ter dinheiro para poder chegar lá na frente e aproveitar a vida com qualidade, com saúde e com uma reserva, porque a gente sabe que com o passar do tempo, e isso é natural de todo mundo, a tendência é que a gente vai cada vez menos trabalhando um pouco menos, a energia já não é a mesma coisa. E aí, falando um pouco sobre visão financeira, sobre investimentos, quando é que você, Bruno, médico, e a gente sabe de histórias de vários médicos que têm ou eles detestam números e finanças, mas tem a turma que adora, principalmente no mercado, né, a gente operar ali opções, derivativos, fazer os trades. E aí, quando é que veio esse interesse aí pelo mercado financeiro? Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, a gente estava bem perdido assim no consultório. A pandemia começou em 2020, a gente começou o consultório em 2018. Então a gente estava numa fase de tentar reorganizar o nosso consultório, porque até então a gente não tinha clínica própria, a gente trabalhava em outros lugares. E aí é muito fácil, você chega, atende o paciente, depois recebe, faz a conferência, tá tudo certo, pronto. Tchau e benção. Ótimo ponto. Isso que ele está falando é verdade. Então, quando você não tem clínica própria, tem o ônus e o bônus, porque você chega, atende, pega a sua bolsa, vai embora e pronto, acabou. Exatamente. E aí você olha, ó, tchau, um abraço pro gaiteiro e vai embora. Agora, quando você tem a sua clínica, que você tem um funcionário que depende de você, você tem que pagar contas, tem que pagar tudo. Então você precisa ter uma organização. E essa organização, por mais que eu sempre tivesse uma organização financeira
razoável, vamos dizer assim, você começa a ver no seu dia a dia, você não tem uma perspectiva, você não tem uma projeção, e aí começa a fazer curso. Vamos fazer um curso de finanças para ver se a gente consegue entender. Aí você vai fazer o primeiro curso, quando falaram o que era DRE, eu falei, quem é esse, Jesus? Que cara é esse? Quem é esse daí, meu amigo? A gente não aprende nada disso na faculdade. Então, assim, a gente chega, cai de maduro ali, e na vida profissional você tem que aprender a se virar. Ninguém te ensina como fazer uma projeção financeira, ninguém te ensina como prever gastos, ninguém te ensina como fazer uma organização daquilo que você gastou para ver onde você está gastando, você pode economizar. Então, tudo isso são coisas que eu fui aprendendo com o passar do tempo em curso. E aí, a hora que você está fazendo, que você está na pandemia, fica um tempinho mais parado, a gente diminui o movimento, diminui tudo quanto é coisa que fazia. Aí eu conheci a parte do mercado financeiro, de coisas que foi quando a gente se conheceu ali, aí você se apaixona. Aí você vira e fala, opa, dá para levar os dois? Eu falei, infelizmente não dá. É difícil, isso que eu falo, difícil. é muito difícil. Muito difícil. A hora que a pandemia foi diminuindo, que começou a voltar o fluxo do consultório, a gente teve que parar com a parte ali de ficar focado no mercado mais tempo e voltar a focar no consultório, que é realmente onde me traz o dinheiro. Gosto do mercado? Gosto. Acompanho todo dia? Acompanho, vou vendo como está sendo as oscilações da bolsa, como está a coisa, mas não como fazia antes. Não dá para ficar fazendo trade. Não dá tempo de fazer trade. Não dá tempo. Agora os investimentos são tudo de longo prazo, nada mais de curto prazo, deixa lá. Ainda mais agora que tem a Rebeca, Ainda mais agora que vem a Rebeca, você tá louco agora. Botar a bundinha na parede, como disse, vamos ficar bem quietinho. Exatamente. E vamos seguir assim. E Bruno, quando a gente fala de mercado financeiro, uma coisa que me encantou e que eu trouxe para a minha vida pessoal e para as empresas que eu tive, foi entender os ciclos do mercado, sabe? Porque a gente fala que o mercado ele não se repete, a história não se repete, mas ela rima com o passado. Então, quando a gente entende o que já aconteceu, a gente consegue olhar para frente e ver algumas coisas similares. Então, quando a gente fala de ciclos de mercado, não tem jeito. A gente vai ter altos, depois desce, tem a crise, depois a gente sobe de novo. E isso faz parte da natureza humana. É impossível a gente só crescer ou ficar só parado, né? Então, eu tenho uma brincadeira que eu faço, às vezes eu vou nos podcasts e eu falo assim, eu adoro crise. As pessoas devem achar assim, essa mulher é louca. Mas a gente que vem do mercado, a gente sabe que precisa de uma crise, porque se a gente está com caixa, é a hora que eu vou comprar muita coisa boa e barata. E a gente sabe que a crise vai passar, né? A gente não vai ficar numa crise eterna. Então, esses ciclos de mercado, eu acho que eles são interessantes, porque a gente entende que no consultório e na clínica, a gente também tem altos e baixos. Então, quando você está começando, é um momento mais difícil, depois a coisa engrena, sobe, e aí depois tem algum tipo de mudança, ou você precisa parar, reposicionar. A mudança do convênio para o particular, que eu sei que a Fran passou por esse processo lá, e aí a gente já tem aquele momento de baixa. Então, se a gente fizesse uma analogia aí do que é o mercado e o que acontece numa clínica médica, né? Como é que você veria isso? E aí, já emendando o assunto, como é que foi a saída do convênio para o particular? Tá. Então, assim, começar o consultório já é o primeiro passo, né? Quem começa já é uma pessoa que já realmente está insatisfeita com aquilo que está e está querendo crescer de alguma forma. O problema do consultório é que chega uma hora que ele estabiliza. Então, chega uma hora que você chega no seu ponto máximo de produção dentro da clínica e ali você não consegue ultrapassar aquilo. O difícil é você talvez conseguir chegar nesse ponto e saber como você vai conseguir fazer com que aquilo ali cresça. Porque é muito fácil você chegar... muito fácil não, né? Mas é mais fácil você atingir um ponto de equilíbrio ali dentro e manter aquele ponto de equilíbrio e aquilo ali te deixa muito confortável. A hora que você está confortável daquele jeito, você vai ter duas opções. Você vai se manter estável daquele jeito, como eu vejo muitos colegas que se mantêm, e está tudo bem se ele estiver feliz. Ou você vai tentar fazer alguma coisa, fazer um breakout para tentar ver se você consegue fazer uma coisa diferente. E foi o que aconteceu com a Fran. Comigo eu não mudei porque para mim ainda está sendo vantajoso deixar ali. Mas para a Fran ela chegou realmente no ponto de equilíbrio ali dentro que ela não tinha mais para onde crescer usando o convênio. Ela precisou fazer esse breakout e romper. Dá medo, é preocupante, assusta, então assim, como que eu vou fazer? E se eu não tiver a mesma rentabilidade que tem? E foi todas aquelas contas que a gente fez quando a gente fez a consultoria ali junto, e todas as contas que a gente fez para chegar no ponto e dizer, falar assim, olha, beleza, o que eu recebo aqui de particular, mesmo que seja em procedimento só, compensa aquilo que o convênio está me trazendo. Então vamos parar. Essa clareza dos números para dar esse próximo passo, eu acho que é muito importante, né, Bruno? Porque foi só isso que fez. Porque é uma garantia. Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica que me procurou, que 90% da renda dela é SUS hoje. E ela tem uma receita mensal muito boa de SUS. Mas
você sabe, assim como o SUS, o convênio, a pessoa para ter uma receita alta é muito giro. É muito trabalhoso. Um volume muito trabalhoso, né? Então, e a vontade dela agora é começar a ir mais para o particular. Então, é o mesmo trabalho que a gente tem que fazer de entender os números, medir, mensurar, para dar coragem para o médico dar o próximo passo. Porque durante um tempo vai cair e faz parte do jogo. Cai, mas é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, porque existem estratégias que a gente pode usar igual a gente usou. Então, por exemplo, paciente que vinha do convênio, durante 6 meses, 1 ano, você vai ter um desconto de tantos por cento no valor do coisa, depois vai acabar. E a hora que chega, inicialmente, os pacientes assustam, mas falam, então tá bom, eu vou aceitar agora. Depois, a hora que você corta o valor do desconto, tem outra turma também que vai embora. Vai um pouco embora, vai perder de qualquer jeito. Mas é esperado, você tem que estar pronto para isso, tem que estar preparado para isso. E aí também a outra parte está preparado com o financeiro para isso, né? Para essas ter uma mudanças. reserva para isso. Isso mesmo. Ter a reserva para isso. Isso daí foi uma das coisas que o mercado ensinou bastante. Você tem que estar preparado para os dias que vão estar chovendo. Exatamente. Tem que comprar o guarda-chuva antes. Não adianta querer comprar o guarda-chuva no dia que está chovendo, vai estar mais caro. Ou você nem vai ter guarda-chuva, Ou né? não vai nem ter para comprar. Exatamente. Aí vai se molhar inteiro. Então, a ideia sempre foi essa, deixar preparado ali pelo menos uns 6 meses de reserva do consultório, que acho que era o que a gente tinha na época quando fez, 6 meses de reserva. Isso. Para poder ter todas as despesas pagas. E nesses 6 meses, avaliar como seria. Ô Bruno, e hoje, vendo esse movimento todo, em termos de qualidade de vida e de trabalho da Fran e de vocês lá, o que mudou? Nossa, mudou bastante pra gente. A gente sempre buscou mais por qualidade de vida. Né? Então, assim, a gente tem... A Fran até fica brava comigo ainda por causa do residência, que às vezes eu fico operando com os residentes ali um pouquinho até mais tarde. Mas a gente busca qualidade de vida. Então, assim, nós começamos a trabalhar de manhã, a gente mora perto do consultório, a gente almoça em casa todos os dias, a gente volta pro consultório para atender à tarde bem tranquilo, a gente chega em casa cedo, dá tempo da gente ficar, agora que vai vir a Rebeca aí vai ficar um pouquinho mais diferente, mas independente, a gente vai continuar tendo essa história dessa qualidade de vida que a gente mantém. O nosso foco nunca foi trabalhar demais, mas sim trabalhar com qualidade. E acho que quando você trabalha e entrega as coisas com qualidade para os pacientes, você consegue trazer aquilo um valor maior, o paciente enxerga o valor maior que você está oferecendo. Ele falou assim, a Fran saiu do convênio e eu não saí ainda, porque para mim o convênio ele atrai bastante paciente. Nós estamos numa cidade aqui que, por exemplo, acho que 80% dos pacientes que têm convênio são conveniados à Unimed, aqui em Curitiba, quando a gente fez o levantamento. Então é muita gente que tem o convênio da Unimed. E o paciente que tem Unimed, ele vai acabar vindo procurar, que é o paciente que acaba tendo dinheiro para fazer os tratamentos comigo, ele não vai procurar um médico, via de regra, particular, da minha especialidade. É muito difícil isso acontecer. Até tem, mas é muito difícil. Eles vão procurar via convênio e vão fazer o tratamento particular, que é o que eles estão esperando. Então, você tem essa dualidade em algumas situações, diferente da especialidade da Fran. Já sabe-se que vai procurar um médico particular. Ele vai procurar um dermatologista. Já sabe que o dermatologista vai ser particular. Então, existe essa diferença que acho que é cultural dos pacientes. Mas já vem preparado para fazer o tratamento particular. E eu acho que essa clareza que você está trazendo, de entender, porque assim, às vezes a gente sabe que o convênio hoje é um desafio, que os convênios pagam cada vez menos, essa história toda a gente já conhece, né? Mas a gente entender o perfil da cidade onde você está, do público que você atende e o que você faz com o convênio que você atende, eu acho que isso aí ele pode sair um pouco do patinho feio da história e a gente fazer do limão uma limonada. Usar o convênio a nosso favor da maneira correta. Por isso que eu costumo dizer que tudo pode, desde que a gente entenda como jogar o jogo e aonde a gente quer chegar. Então, eu acho legal você trazer esse ponto. Então, para a Fran não foi interessante mais, mas para mim é por causa disso, disso e disso. E enquanto foi interessante, mantém da maneira como está. E a mesma situação que eu falei, vai chegar um ponto que vai estagnar. E aí nós vamos ter 2 opções. Ou você vai para frente ou você vai parar. Isso. Se você parar, como tem alguns colegas que fazem, tá tudo bem. E a mesma história do convênio. Se a pessoa quiser atender só convênio e não fazer nenhum procedimento, ficar só fazendo consulta, e ela estiver feliz com isso, tá tudo bem. Eu acho que é importante para todos os médicos que estão acompanhando o podcast que a Adri está falando busque uma forma de você ser feliz. Independente de como for a forma que você está sendo feliz, busque uma forma de ser feliz. Mas, e por que eu falo buscar uma forma de ser feliz? Porque a hora que você está feliz, você trata bem o teu paciente. E a nossa principal função é tratar bem os pacientes. A gente chega, às vezes, Adri, no consultório, ali chega os pacientes e saem de lá super felizes, sabe, assim, você vê que eles agradecem pelo atendimento da recepção, desde a recepção que chega lá, que a gente abre a porta, do atendimento que a gente dá em sala para o paciente, tudo, eles saem de lá super felizes
Porque, e eu falo para todos, falo assim, eu entrego para vocês o mesmo atendimento que eu gostaria de ter quando eu fosse no médico. Eu não espero nada diferente disso. Falei, então, as pessoas elas não têm esse costume de receber um tratamento humanizado, elas têm o costume de receber tratamento na paulada. Isso e a gente mesmo. via isso. E eu trago isso até mesmo para o SUS, onde eu faço um ambulatório lá com meus residentes. Eu falo para eles, falo assim, a gente não tem nenhum nada, não é nada de correria. Nosso ambulatório tem um limite de pacientes que a gente atende, para a gente poder atender, conversar, explicar. Para a gente conseguir ter uma realização financeira, vamos dizer assim, você precisa estar realizado profissionalmente e fazer aquilo que você gosta. E fazer aquilo que você gosta entregando um trabalho de qualidade. Eu acho que, de novo, por isso que eu escolho as pessoas que eu vou entrevistar, porque eu sei quem eu entrevisto. São pessoas que sabem o que realmente importa, no final das contas. Então, quando você fala disso tudo, Bruno, você fala sobre o diferencial que as pessoas buscam não é tamanho de clínica, não é volume, não é ostentação. É o carinho e o cuidado do atendimento, porque a gente quer gente. A gente quer gente que cuida da gente. A gente quer ser ouvido, a gente quer alguém que examine a gente de verdade, que eu sei que vai cuidar. É o meu médico. É isso que a gente quer. O médico vou chamar de meu. É o meu vascular. É isso que eu acho que as pessoas querem e que foi se perdendo ao longo do tempo. Né? A gente está num mundo que a tecnologia está assustadora, pro lado bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter os cuidados, e eu falo que o grande luxo hoje é o contato que a gente pode ter com aquela pessoa que a gente escolhe para ser o nosso médico, o nosso mentor, né, o nosso professor. Isso é o grande luxo hoje em dia, porque não tem, nem todo mundo entrega. Aliás, a maioria não entrega isso hoje em dia, né? Então, e eu fico sempre na dúvida disso, por que as pessoas não entregam? Qual que é a dificuldade de entregar uma coisa dessa, assim, sabe? Você até falou assim de tanto para paciente, quanto para mentor, e assim, na qualidade de preceptor de residente, eu viro para meus residentes e falo para eles, falo assim, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, eu vou ensinar para vocês. Tudo. Eu não vou esconder nada de vocês. Eu não tenho por que esconder nada deles. E se eles forem bem-sucedidos, é mérito meu também. Exatamente. É mérito meu também. Eu vou ficar bem feliz se eles estiverem bem-sucedidos. E eu sou bem aberto com eles. Eu levo eles no consultório. Quando tem alguma coisa diferente daquilo que não tem no SUS, eu levo eles para assistir. E quando eles vão ver, praticamente tudo aquilo que a gente faz com o paciente do SUS é o que eu faço no consultório com meus pacientes. Então, ou seja, não é que eu trato o paciente do consultório igual ao do SUS. Não, eu trato o paciente do SUS igual ao paciente do consultório. Para fazer o melhor para o paciente, que é o que eu sempre busquei. E acho que é aí que você consegue se realizar. Eu não sei se eu já te contei essa história minha, mas eu era fonoaudióloga, né? E tinha um consultório de referência. Eu trabalhava com surdez. E era preceptora também lá na faculdade, em Belo Horizonte, e atendia na clínica escola. E me incomodava muito a forma como os pacientes eram atendidos lá na clínica escola, porque era um atendimento de SUS, e como eu conseguia fazer o atendimento particular. Foi quando, então, junto com o Álvaro, pai do Matheus, um paciente meu, a gente resolveu montar uma fundação que existe até hoje, que é o CMEA. E o combinado era que, para eu entrar à frente do projeto, eu teria que fazer para esses pacientes o mesmo atendimento que eu dava no meu consultório para os meus pacientes particulares, para que eles pudessem desenvolver. E foi tão legal, hoje eu não estou mais lá, né? Eu não estou mais na fonoaudiologia, mas acompanho o trabalho do CMEA, então quem não conhece, vale a pena conhecer, e hoje é uma das referências no Brasil em reabilitação auditiva, na parte de diagnóstico. Hoje já tem otorrino trabalhando lá dentro. Então, é o que você falou, é possível a gente levar, né, para todo paciente, né, e aí falando da área de saúde, um atendimento de qualidade. É um desafio financeiro? É um desafio financeiro, porque a gente sabe que num país como o nosso, às vezes as contas não fecham, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa entender como é que os números funcionam, como é que é a viabilidade financeira da clínica, até onde eu quero ir, para saber se aquilo é viável ou não, porque senão a gente entra numa roda viva de só atender, e acho que a coisa vai se perdendo, né? Se perde totalmente. Você vê muitos colegas que fazem isso, que viram uma máquina de atendimento. Ganha bem? Ganha. Mas e aí? E a qualidade do atendimento? E a qualidade de vida do colega? Tem que ser... Eu até acho estranho quando fala, porque assim, eu atendo no consultório, acho que
são 8 pacientes de manhã e mais 8 pacientes à tarde. Eu tenho 16 a 20 pacientes no dia no máximo, que dá um paciente a cada meia hora para mim no consultório. Tem colega que atende 80, 100 pacientes, eu não sei como que consegue. Eu falo, cara, como é que consegue atender 100 pessoas no dia? Eu falei, se eu tiver que atender não dá nem para perguntar o nome. Se eu tiver que atender 100 pessoas num dia, eu acho que eu já fico louco só de pensar nisso. Só de pensar nisso. O máximo que eu atendo são esses 16 a 20 pacientes estourando, explodindo quando tem algum encaixe. Mas do resto, ainda assim tem dias que tem procedimento, que eu fecho metade da agenda para fazer procedimento e por ali vai. Então, minha média não é de atendimentos de grande número. Mas aí esses pacientes que estão ali indicam para outros e vão trazendo outros. Agora, atender uma coleção de gente ali não é para mim, não. Não dou conta, não. Agora, Bruno, eu quero tocar num assunto que, como eu te acompanho há mais tempo, eu vi que você fez isso muito bem, que foi a sua marca, a parte sua do seu branding pessoal, do seu posicionamento nas redes sociais, que eu te acompanho. Os médicos, normalmente, quando a gente vai falar de aumentar a clínica, faturamento, posicionamento, não tem jeito. As redes sociais hoje, elas fazem parte da nossa realidade. Nós estamos aqui hoje, né, gravando esse podcast, e a gente tem que ir. Foi uma dificuldade que eu tive também, porque eu sou uma pessoa mais de bastidor, eu prefiro. Mas se a gente não vai para frente, a gente não comunica o nosso trabalho, a gente não dá a possibilidade das pessoas nos conhecerem. Como médico, você que estava lá na frente do computador, a gente operando lá o mercado financeiro e de repente você foi para frente das câmeras e eu sei que nesse momento você deu uma virada no consultório. Como é que foi esse desafio para você? Muito grande. Muito grande. Não, é de verdade, foi um desafio muito grande, porque a gente aprende a vida inteira em casa que você não tem que expor a sua vida para ninguém, que ninguém precisa saber da sua vida. De repente, você tem que dar uma virada de chave e tem que começar a mostrar a sua vida. É muito difícil você começar a fazer isso. Eu nunca tive problema de falar em público, eu sempre falei bem, assim. É igual a mim, dar aula para mim é uma delícia, adoro. Mas eu o acho tal um saco da aula, porque tem que preparar. mas se tiver que sentar com o pessoal para conversar e discutir sobre algum tema, assim, eu discuto e sento. Só que agora, se eu tiver que sentar e montar slide para dar aula, eu acho um saco. Mas cada um. Até com os acadêmicos que passam com a gente, eles falaram assim, você não quer dar uma aula? Eu falei, vocês não querem sentar e a gente fazer uma tarde de discussão? A gente faz. Aí eu não preciso fazer slide. Mas falar nunca foi o problema. Falar sempre foi tranquilo. O problema foi realmente começar a expor, porque assim, no começo você começa a fazer uma fala mais robotizada, depois você vai aprendendo que você pode falar mais naturalmente e a coisa vai evoluindo. Só que aí você tem que postar do seu dia a dia. Dos seus stories, o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo, o que você está almoçando, que horas você está indo para academia, que horas você não está. Não é uma coisa habitual, não é uma coisa natural. Ainda mais para nossa geração, né? Ainda mais para gente que ouviu a vida inteira que você tinha que guardar para você. Você fez qualquer coisa, tem que estar postando. Você está indo viajar, tem que estar postando. Então, assim, tudo isso. E, na verdade, são as coisas que mais chamam a atenção. São as coisas que mais chamam a atenção. Que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ver a vida real. Um dos vídeos que mais chamou a atenção do pessoal que fiz até hoje lá foi um videozinho que tem no Instagram lá do consultório, que eu tô fazendo a filmagem e a Fran vai passando no meio assim do consultório. E aquilo lá eles filmaram, falou assim, vou colocar isso daí. Eu falei, põe, coloca pra ver. E ficou super bom, assim, o pessoal adorou, porque realmente mostra o dia a dia, mostra a vida normal. Mostra a vida real, né, Bruno? Porque assim... Tá tudo tão muito nas redes sociais, é como se todo mundo tivesse sempre acordasse com o cabelo pronto, com a maquiagem bem feita, né? Com o shape adequado. Ninguém tem bafo mais. Não, nunca vi. Ninguém acorda feio, todas as clínicas são super de sucesso, todo mundo... E, na verdade, a gente trabalha pra caramba, tá todo mundo muito cansado, sem tempo, é um desafio fazer gestão, gerenciar casa, filho, consultório e cliente, paciente, hora que a gente tá de saco cheio mesmo, e faz parte do jogo. Eu acho que a grande sacada é quando a gente consegue um sentar do lado do outro, bater um papo, falar das dificuldades, e é dali sair alguma coisa que um vai ajudar o outro. Eu acho que isso é que é de verdade. Né? A gente tem que ter... Eu fiz um curso recentemente que eu acho que a palavra que eu trouxe para mim foi coerência. Tá faltando coerência no mundo com o que a gente fala e o que a gente faz. Que é uma expressão em inglês, né? Walk the talk, walk to talk. Que é, a gente fala uma coisa e tá fazendo outra. E quem tem a coragem hoje de realmente falar o que faz, talvez seja aquela pessoa que vai se destacar, né? Porque tem que ser coerente. Porque só é de verdade se for assim. Não tem como.
Senão não dá, mas a coerência realmente é importante. É difícil manter coerência com o pessoal ali, porque bem que você falou, tá todo mundo bem o tempo todo? Você Ninguém fala, fica não é ruim. possível, será que só eu que tô péssima? Ninguém fica ruim. Será que só eu que tô tomando um remedinho de vez em quando? Só eu que não bato bem, só eu que de repente tô cabeçado na parede? Não, tem mais gente. É isso mesmo. E Bruno, assim, pensando na sua jornada de médico até aqui, como pessoa, agora vai ser como pai, como marido, como médico que vem crescendo, o que você olha para frente e vê, assim, da medicina do que foi e do que nos espera para frente, né? Principalmente para a turma jovem, para os seus alunos. O que você vê de futuro aí para os médicos? Não vejo nada muito animador para eles. Sendo bem sincero, não vejo nada muito animador. E eu vejo pela quantidade de médicos que estão se formando. Na verdade, até me assusta, tá? Até me assusta. A gente vê muita gente formando. Então, assim, eu tô formado desde 2009. E quando eu formei, vou dar um exemplo só de Maringá, que é onde eu formei. Formavam-se 40 médicos por ano. Hoje, em Maringá, formam 40 da UEM, mais 200 do Unicesumar, mais 200 da Uningá. Só em Maringá forma quase 500 médicos por ano. Abriu um monte de faculdade de Curitiba em tudo quanto é canto do Brasil. E aí eu pergunto assim, não que não tenha que ter profissional, tem. Qual que é a qualidade desses profissionais que estão vindo? Então, assim, esse pessoal que está vindo agora, a única coisa que eu falo é estude, porque assim, tem muita gente no mercado e você precisa se diferenciar de alguma forma. E a diferenciação vai vir com a competência profissional. Não tem outra coisa que vai ser diferente. Porque tem muita gente ruim. E aí, assim, essa outra parte que eu falo me dá medo. Porque esse pessoal que é ruim vai cair em porta de pronto-socorro. Vai estar trabalhando em cidadezinha pequena. E quem vai sofrer mais uma vez com tudo isso é a população. É a população. Então, nós estamos formando uma quantidade tão grande de médicos que me dá medo. E o que você falaria para essa turma que quer se diferenciar? Como você disse aí, estude. Hoje, para chegar onde você chegou, ter o consultório, a clínica que vocês têm, eu sei que você não para de estudar, vocês estão sempre estudando, aperfeiçoando. O que fica de dica, assim, para eles? Bunda na cadeira, estude bastante sobre a sua área. Eu digo que hoje em dia as pessoas elas têm que tentar focar em 3 coisas que vão dar muito certo, se elas conseguirem focar. Saber sentar e estudar pelo menos 1 hora por dia daquilo que realmente precisa para o dia a dia. Achar um tempinho para fazer uma leitura de alguma coisa extra. Pode ser qualquer coisa para poder distrair a cabeça. Se preocupar com a sua família, em trazer o melhor para sua família. E ter um tempo para fazer uma oração, para rezar um pouquinho. Essas 3 coisas, se as pessoas estiverem fazendo, a chance de sucesso é muito maior. É muito grande. Tem gente que pode não concordar, mas eu estou dizendo que foi realmente começou a funcionar bem para mim. Então, é sentar todo dia e estudar, é ter tempo com a minha esposa, e agora com a Rebeca que vai vir, e todo dia tá rezando um pouco. Agradecendo pelas bênçãos que a gente tem, e cada dia tá tentando crescer mais, sabe? Sempre procurando fazer o bem. Eu acho que essas pessoas que estão vindo agora, que estão começando no mercado, elas não podem ser afobadas de achar que vai estar com a mesma clínica que eu tô hoje em dia. Exatamente. Tem um caminho. Tem um caminho. E se não percorrer o caminho, vai chegar lá na frente depois e vai tropeçar em alguma outra coisa. Porque a gente deu muita cabeçada. A gente tomou muito tombo na vida até chegar aqui. Eu tô com consultório, já faz 6, 7 anos que eu tô com consultório, mas a gente quando começou o consultório, depois deu muita cabeçada, chegou quase a fechar, aí depois aumentou e por ali vai. A gente foi antes, passou por muito percalço até chegar. Então assim, hoje em dia eu tenho uma estrutura excelente no meu consultório, que eu consigo fazer todos os tratamentos de varizes sem levar um paciente para centro cirúrgico. Só que eu já tô na cirurgia vascular tem 10 anos. Então não é de um dia para o outro. Então a pessoa não adianta ela querer ter pressa e achar que ela vai terminar uma residência e vai ter mesma coisa que eu tenho. A Fran está hoje em dia atendendo do jeito que ela está, entregando a qualidade de atendimento, de resultado que ela entrega, porque ela passou um tempo, ela fez ginecologia, ela trabalhou um tempo como ginecologista, ela foi fazer pós-graduação meu Deus do céu, ginecologia endócrina. Ela foi fazer depois outras pós-graduações de emagrecimento. Então, assim, ela estava todo ano estudando, todo dia fazendo curso. Até hoje a gente acorda de madrugada para estudar. Até hoje, porque para a gente é o melhor horário para estudar. Então, às vezes, 4 horas, 4h30 da manhã, a gente está acordando para estudar. Agora mas isso ninguém vê. Vai ser falso. Mas isso ninguém vê. Ninguém vê, conta. Sabe? Ninguém vê que você acorda 4 horas da manhã, 4h30 e está estudando. Agora, o pessoal realmente fica vendo que você comprou um laser novo, que você trocou o ultrassom no consultório. Isso aí todo mundo quer. Isso aí todo mundo quer. Então, o que eu falo é, façam devagar. Vão fazendo que vai dar certo.
É igual juntar um monte de ação, né? No mercado. A gente não vai chegar e vai comprar 1 milhão de ações. Você vai comprando de ação em ação devagarzinho. E vai estudando cada uma, e vai acompanhando, é assim Exatamente. que funciona. Bruno, a gente vai chegando aí no final do nosso podcast, e aí sempre no finalzinho a gente tem um bate-bola que eu gosto de perguntar. Uma música. Eu gosto tanto de música que eu vou falar. Qual que você vai cantar pra Rebeca? Eu não sou bom de cantar, não. Porra, você tinha que ter me avisado isso antes. Aqui é tudo na surpresa. Pra não me pegar de surpresa, assim. Puxa, eu não sei te falar agora de cabeça, não. Você me bateu. Então eu vou pular. Uma comida. Feijoada. Feijoada? Churrasco, os dois. Um lugar no mundo, seu preferido? Minha casa. A sua pessoa no mundo, aquela que você olha pra ela assim, ela já, como dizia meu pai, vocês se entendem por música. É minha esposa, né? E o que você quer deixar de recado pra todo mundo, inclusive pra sua filha, agora, daqui pra frente, olhando pro que vem por aí? Estudem, se dediquem, cuidem da família, que é o mais importante, rezem e trabalhem bastante. E aí a Rebeca vai trabalhar bastante também, que a gente vai dar um jeito de botar ela para trabalhar já de pequenininha já. Bruno, muito obrigada. Você vai ficar me devendo depois a música, hein? Você vai pensar... Mas nossa senhora, Adri, você me fez agora, eu não consigo pensar em nenhuma música, assim, foi tão rápido que não veio nenhuma música. E olha que eu gosto de música, mas... Bruno, obrigada pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Você sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho seu, da Fran. E obrigada por compartilhar a sua história, né? Vou deixar aqui, pessoal, o contato do Dr. Bruno e da Fran. Ele é super disponível. Quem quiser depois trocar figurinha, entender como foi esse outro processo, né? Eu tenho certeza que ele vai responder vocês. Muito obrigada. E eu que agradeço, Adri. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Eu agradeço por tudo que você já ajudou a gente no começo ali, desde que quando a gente estava fazendo toda a migração. E pela nossa amizade que a gente tem já de longa data aí já. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais esse episódio aqui do nosso Pausecast. E aguardem, porque vem muita gente legal para bater um papo com a gente. Muito obrigada e até a próxima.